Bomba, Rogério Ceni não é mais técnico do São Paulo após reunião nessa quarta, ele foi demitido e o tricolor já tem o substituto Dorival Júnior. Nesse vídeo, mais curto e super importante, vou dar todos os detalhes da dispensa do ídolo e da chegada de Dorival Júnior, que ainda não aconteceu de forma oficial. Começando pela ordem cronológica das coisas, mesmo depois da vitória por 2-0 contra o Porto Cabelo, atuação bem ruim do São Paulo na Sul-Americana, a diretoria decidiu por uma reunião com o Rogério no início da tarde dessa quarta-feira, lá no CT. Presidente Júlio Casares, homens do futebol e a comissão técnica do Rogério para definir pela saída do treinador. O São Paulo assegura que não está dispensando o Rogério Ceni a pedido da torcida organizada. Você vai lembrar que no começo da semana, através de uma nota oficial, a Independente se colocou a favor da dispensa do Rogério. São Paulo assegura que a falta de crescimento de qualidade no trabalho, especialmente depois da eliminação no Água Santa, para o Água Santa, no Campeonato Paulista, acabou determinando a dispensa do treinador. Rogério, que esteve no São Paulo por 18 meses, 106 jogos, 49 vitórias, 28 empates e 29 derrotas. Os dois vice-campeonatos foram um ponto alto da passagem do Rogério. Ele foi vice no Campeonato Paulista do ano passado e vice na Sul-Americana. Teve ainda uma semifinal de Copa do Brasil. Importante contar que, além da falta de resultados, o clima péssimo criado pelo Rogério com funcionários, dirigentes e especialmente com jogadores lá na Barra Funda acabou também determinando a saída do técnico. Ele arranjou confusão com todo mundo. Primeiro, no ano passado, São Paulo precisou dispensar 12 atletas na virada do ano para que o Rogério tivesse clima para continuar. Saíram, por exemplo, o Miranda, o Nicão, o Patrick, o Reinaldo, o Bustos. O São Paulo mudou a postura para esse ano e contratou vários atletas indicados pelo Ceni. Mas, ainda assim, o Rogério conseguiu arranjar mais confusão e brigou somente em 2023 com o Marcos Paulo, com o Arboleda, entre outros atletas. É importante registrar o episódio do Marcos Paulo, que havia ficado de fora de uma partida, usou suas redes sociais para criticar o técnico Rogério Ceni. O Ceni reuniu o grupo e, na frente de todos os atletas, deu o maior esculacho no Marcos Paulo, com direito até a palavras de baixíssimo calão. Jogadores não gostaram, alguns dos líderes do elenco saíram em defesa do Marcos Paulo, e o Rogério Ceni foi para cima desses caras. O que os jogadores fizeram? Após essa reunião, foram até a sala do presidente Júlio Casares pedindo a demissão do Rogério Ceni. O presidente, na oportunidade, preferiu segurar o Rogério Ceni, mas agora, depois de uma sequência ruim, incluindo um 0-0 contra o Ituano no jogo de ida da Copa do Brasil e a classificação ameaçada para a fase de oitavas de final, o São Paulo optou pela dispensa do técnico. A saída também tem dois pontos importantes. Primeiro deles, a necessidade de fechar logo com o Dorival, diante da concorrência de outros clubes e a possibilidade de contratação de Alexandre Pato. Nessa quinta-feira se encerra o prazo de inscrições para atletas e o São Paulo quer muito contratar o Pato. Rogério Ceni era frontalmente contrário. Sem o Ceni, existe a possibilidade grande de o Pato ser anunciado muito em breve. Só para completar ainda sobre o Rogério, antes de falar sobre o Dorival, a dispensa do Ceni, do Charles Zembert, do Leandro Macanhã, do Nelson Simões e do preparador físico Danilo Augusto vai custar ao São Paulo pouco mais de R$1.600.000. Havia uma multa estabelecida no contrato do Rogério prevendo o pagamento de 2 salários em caso de dispensa. São Paulo vai precisar arcar com esse custo nos próximos dias, semanas, talvez meses. É um valor menor, por exemplo, do que na primeira demissão do Rogério, quando o São Paulo precisou bancar R$5 milhões. Você gostou do trabalho do Rogério? Achou justa a sua dispensa? Eu acho que o São Paulo demorou para tomar essa decisão. O Rogério merecia ter sido dispensado no final da temporada. Tem um ponto importante. A saída do Rogério pode facilitar a renovação de contrato do volante Luan, que já tinha dado todas as pistas do mundo, que gostaria de permanecer no São Paulo sem a presença do Rogério. Rogério e Luan têm enormes problemas de comportamento. Bora falar agora sobre Dorival Júnior. O São Paulo anunciou que Milton Cruz comandará o treino dessa quarta, e que se não houver o técnico até sábado, o Milton fica como interino. No sábado, o São Paulo recebe o América, jogo do Campeonato Brasileiro. Mas a tendência é que nas próximas horas Dorival Júnior seja anunciado. São Paulo já havia feito um primeiro contato antes mesmo de demitir Rogério Ceni. Voltou a conversar com Edson Codor, que é o empresário do Dorival. Dorival que não trabalha desde o fim da temporada passada, quando deixou o Flamengo com títulos da Copa do Brasil e da Libertadores da América. Dorival já teve uma passagem pelo São Paulo entre 2017 e 2018, não conseguiu fazer um trabalho brilhante, mas nesse momento, na visão da diretoria, tem aquilo que é necessário. Capacidade de gerir o grupo, acabar com qualquer aresta e problema com relação aos atletas e dar o mínimo de padrão tático ao São Paulo, algo que não tem sido visto tanto na Sul-Americana quanto no Campeonato Paulista, que já acabou
quanto no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Tricolor que tem, depois do jogo contra o América, a partida decisiva contra o Ituano em Itu. São Paulo precisa vencer o time adversário para passar a próxima fase. Qualquer empate leva a decisão para pênaltis. Se o São Paulo for derrotado pelo Ituano, será desclassificado da Copa do Brasil. Você gostou da novidade? Dorival Júnior era o técnico dos seus sonhos? Diante da realidade, da escassez financeira, dos problemas pelos quais passa o São Paulo, acho que é uma boa opção. Eu acho que só o São Paulo demorou muito tempo para tomar essa decisão. Rogério deveria ter caído antes, com o Dorival assumindo antes. Talvez o São Paulo tivesse tido desempenho melhor nas competições. Prometo voltar com mais novidades. Vou atrás dessa história do Luan, atualizações sobre o Pato. Quem sabe no próximo vídeo a gente atualiza para vocês.